Agora, vamos pintar a madeira, né? O cabo da sombrinha madeira. Madeira porque geralmente é dessa cor aqui que eu faço a madeira, né? Então, por isso eu disse madeira. Olha. Vou com o mesmo pincel. Acho que eu nem vou tirar o excesso. Já venho com o sépia. Depois com o contorno, né? Eu dou uma arrumadinha. E aí fica legal. Aqui, vou trocar de pincel. Eu quero um com mais cerdas. Mais longo um pouquinho. Aquele ali tava cortadinhas porque eu queria, né, esse tipo de acabamento. Agora aqui. Tá dando pra ver? Deixa eu ver. É porque tem uma altura que a câmera mexe quando eu faço movimento de mão. Então, eu tenho que ficar atenta a isso. Porque depois, quando eu vou ver o vídeo, às vezes eu até deixo de postar por isso. Olha, branco total, lembre-se o branco diluído. Só branco. Com diluente ou aquarela silk, então, qualquer um dos dois serve como diluente. Quando eu vou fazer bichinho no tom de... Deixa eu ler o nome da tinta que eu esqueci. Ocre ouro. O ocre ouro. Eu não faço ele sozinho. Geralmente eu gosto de mesclar ele. Então, eu vou usar branco, ocre ouro, caramelo ou siena para fazer a mesclagem, né? Então, eu vou usar ocre ou caramelo ou ocre e siena. Poderia estar usando ocre e tijolo? Poderia. Mas eu gosto dessas duas cores aqui, todas as duas ficam muito harmônicas, sabe? Mas eu gosto muito disso aqui, ó. Vou usar o rosa chá pra dentro da orelhinha. Vou jogar o siena, pego a tinta, tá vendo? Sempre eu pego tinta no cantinho do pincel. Não sei se dá pra ver direitinho. Deixa eu iluminar isso aqui. Aí, agora ficou melhor. Olha, tá vendo? Sempre no cantinho do pincel, porque o pouco eu posso voltar lá e colocar mais. E o muito não tem como eu tirar. Então, poderia estar jogando o branco do lado de cá? Poderia. O branco ou o ocre. Poderia. Tanto faz. Mas às vezes eu coloco, sabe? Não é nenhuma questão de que é pra dentro, pra fora, ou pra cima ou pra baixo. Não, é porque na hora bateu, foi. Vou lavar o pincel pra tirar o excesso de tinta. Pra me dar mais uma suavizadinha nesse caramelo. Olha. Rosa chá, dentro das orelhinhas, dentro das patinhas, na bochechinha. Isso é recorrente em todo bichinho que eu for pintar. Agora, vamos pintar a cabeça. Troquei o pincel de novo, por um com mais cerdas ainda. Porque aqui eu preciso de um trabalho rápido. Pra preencher o espaço da carinha toda. Pintar bichinho não é difícil, porque isso aqui eu faço com quase todos. Se vocês observarem, quase todos eu faço isso. Então, o sistema é o mesmo, que vai mudar são as cores, o modelo do bichinho, o desenho, o risco. Que eu entro, né? Por isso que eu gosto de sair um pouquinho fora, quando eu tô passando a primeira camada de branco. Tipo assim, se eu for passar só aqui na parte de cima da cabecinha, observa que eu entrei um pouquinho com o branco no risco da parte de baixo, aqui assim, né? Mas aqui caiu uma bolinha de tinta e eu vou ter que pôr tudo, pra poder depois não ficar uma marca de branco embaixo. Isso pode acontecer, o branco tá mole, então ele pinga. Aqui tem umas florzinhas que eu vou fazer depois, o laço eu já fiz, mas eu acabei de fazer um laço ali em cima e vocês vão seguir o mesmo método. O que difere aqui é o desenho do laço, né? Mas o modo de fazer é o mesmo para qualquer laço.
Lembrando que vocês vão pôr a parte clara pra fora, pra dar volume. E é só fazer o teste. Pinta um dessa forma, com branco pra fora, e pinta um com branco pra dentro. Vocês vão ver qual que dá mais resultado. Pra não ficar emendas. Depois eu ainda vou vir com os pelinhos, mas aqui, né, não deixa emenda de forma alguma. Aqui eu até tô passando por cima aqui, depois eu retoco um pouquinho do lado do rosa. Olha. Eu amo bolinha de tinta. Quem aí ama como eu? Então eu cubro tudo. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali em cima. Vou passar um pouco do risco. Movimento circular, para que eu espalhe bem essa tinta, ela entre bem na trama. Porque não pode ficar aquela tinta que depois que você termina, e você vira o pano contra o sol, aí você vê as falhas, né? Então, você faz isso aqui, ó. É só fazer a sombra, quando você estiver pintando, que depois não dá pra ver falha. Isso é pra pano de prato, pra qualquer coisa que você for pintar. Não deixa ficar falha, fica muito feio. Além de que aonde fica a falha, a pintura vai sair com mais facilidade, né? Vou fazer o contorno aqui. Vou levar até lá em cima. Vou jogar um pouquinho aqui, só uma sujeirinha. Vi que esse pincel não tá legal, mas acho que eu vou continuar com ele. Não vou não. Vou mudar. Peguei um maior. E eu fico conversando e não vejo se tá gravando. Olha, tá vendo? Faço o contorno dos olhinhos. É onde agora em cima eu vou colocar a cor maior. E geralmente tem aquele detalhe, né? Quando eu me baseei muito em papel de carta. Não sei se tem alguém aí da minha idade, se não tem. Na nossa época não existia. Na época que eu comecei a pintar com 19, não existia papel de carta. Não existia celular e muito menos Pinterest pra gente achar os riscos. Porque eu procuro os meus lá na Pinterest. Mas procuro não pegar risco de outras pessoas. Procuro criar os meus. E é engraçado que ontem eu tava procurando essa bichinha aqui e fui lá nos papéis de carta. Que tem tudo no Pinterest. Movimento circular. Então, estava explicando, é o delay. Quando eu aprendi a pintar bichinho, tive uma aula básica e já achei que sabia. Pintava meus bichinhos tudo vesgo. E eu procurava meus riscos em papéis de carta. Então, eu fazia coleção de papel de carta. E nos papéis de carta, sempre vem com os gatinhos, os cachorrinhos com um risco, assim, com um desenho. Então, eu acho assim, que eu não vou fazer aquele risco. Eu não acho que fica bonito. Mas eu vou dar uma sombreadinha maior aqui, ó, em torno dos olhos. É por isso que eu tava explicando, da onde eu tiro esse escurecido maior na área dos olhos. É dessa época. Então, eu vou levar um pouquinho mais. Já vou jogar o rosa na bochecha. Minha câmera tremeu, né? Minha mesa é de mármore, é pesada e ainda consigo tremer a câmera, porque eu sou muito... como é que fala? Ajeitadinha, né? Pensa
Anta batizada, como minha mãe me chamava. Tá vendo? Aqui é onde pingou o branco, se vocês observar, fica. É engraçado, né? Mas é isso que acontece. Tô esperando dar um pouquinho de secagem pra me jogar um pouquinho mais de caramelo. E às vezes eu coloco só com uma cor só também, viu? Aí não tem isso aqui não. Basta uma cor e ponto, foi-se. Vou colocar a área dos olhos também já vou pintar a área dos olhos. E eu tô usando aqui o azul mar, não, azul Caribe. Com as tintas grossas não dá um efeito muito bonito, mas é o que temos pra hoje. Então vai isso mesmo. A gente muda de pincel pra ver se dá um efeito melhor. Peguei uma tinta direto do vidro. Foi melhor agora. Então eu vou começar o contorno. Vou começar meu contorno. Eu sempre faço os olhos primeiro. Não sei por quê. Mas eu sempre começo pela área dos olhos. Esse pincel aqui que eu tô trabalhando é o 00 Condor 422 Conex Brasil. Também só encontrado na internet. E se alguém aqui se dedicar a outras artes, ele é muito bom também para pintar em metais, em gesso, tela. Só que tela, a durabilidade dele é muito pouca. Então você vai achar os kits. Aí você dá para investir nele. Põe o pincel e puxa curvado. Faço os cílios. Se fosse um bichinho de menino, eu tentaria colocar uns cílios menores. Porque eu não sei vocês, mas aqui eu tô com preconceito até pra pôr cor no bichinho. Não posso nem pôr uma florzinha colorida quando é de menino. Olha, porque eu pressuponho que quem vai ver as aulas é porque gosta de pintar bichinho, né? Pressuposto. Aqui eu saí um pouquinho fora, vou tá dando uma retocadinha. O gatinho, eu gosto de colocar o narizinho dele no rosa, rosa chá, rosa escuro. Porque o gato realmente tem um narizinho rosa. Se fosse menino, seria o meu. Que eu tenho um gatinho de olho azul, loiro. E do narizinho rosa, bem clarinho. Ó, vou colocando o brilho, porque eu acho que o brilho dá vida. Ele imprime uma vida no bichinho que é incrível, né? E eu vou pegando pincel pra poder pôr o narizinho agora. Acho que esse aqui dá. Olha. E já vou colocar a linguinha dele, porque ele tá de linguinha de fora. Se eu achar o vermelho, né? Porque tá perdido aqui no meio da bagunça. Que eu fui tirando tinta, tirando tinta. Ó, a linguinha. Agora eu vou fazer o contorninho de preto. Já fazendo o contorno do nariz com a boquinha. Esse Conex permite com que eu faça contornos muito finos. Por isso eu gosto dele.
Não ficou no meio, né, do narizinho. Então, eu vou puxar um biquinho aqui, ó. Pra dar uma disfarçada. Eu tenho a mania de já ir deixando pronto. Não consigo fazer aqui, mesmo porque eu acho que depois me atrapalha quando eu vou pintar a parte de baixo. Não sei. Ah, outra coisa, o cabelinho você vai passar um fiozinho, né, com movimento. Porque eu vejo tanto bichinho que tomou choque por aí, sabe? Então a gente tem que dar o movimento que tem aqui, ó. Vocês já viram falar em aerodinâmica de carro? Tem nada a ver não, mas eu acredito muito nisso. Que as curvas fazem muito sentido. Então, tenta não colocar reto. Tudo com curva, sabe? Tudo meio curvo. Aqui eu venho de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu prefiro de baixo para cima. Aqui eu vou colocar como se tivesse um montinho. Aqui do mesmo jeito. Tá vendo? É curvo de fora para dentro, de baixo para cima. Aqui, ó, como aqui tem o bigode, eu não coloco bigode nos meus gatinhos, não sei se vocês já perceberam. E então, aqui em cima, eu vou fechar aqui e vou puxar uns pelinhos. Às vezes eu gosto até de puxar uns branquinhos junto. Tá vendo? Dá uma delicadeza. Ui, o celular de novo. Ai, eu não sei o que eu faço com esse celular.